Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O livro é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25. Irmãos, eu quero falar aqui um pouco sobre igreja, sobre templo e sobre a nossa verdadeira raiz. Muito bem, eu quero falar da importância da igreja. A igreja somos nós. Cada ser humano, cada pessoa. Eu estou pregando aqui, ensinando aqui para todo aquele que é cristão, para toda aquela que é cristão, para aquele irmão, né, que é um cristão, para aquela irmã que é uma cristã. Você, primeiramente, saiba você que você é a igreja. Você é a igreja de Cristo. Deus, ele habita em você. Cristo habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então você é o templo. Você é morada de Deus. Por isso que você deve dar bom exemplo de vida. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra fala claramente: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ou seja, Deus não é servido também por mãos de homens, porque Deus, ele não necessita de nada. Deus, ele já tem tudo. Na verdade, Deus, ele é dono de tudo. E eu quero falar aqui nesse vídeo a respeito das pessoas que fazem contendas, das pessoas que falam mal, que difamam a um irmão ou uma irmã quando não para numa igreja. Muitas vezes falam para você, meu irmão, muitas vezes falam para você, minha irmã, que você não para em igreja nenhuma, que você é folha seca, que você, meu irmão, é folha seca, que você, minha irmã, é folha seca. Não, você não é folha seca. Folha seca é aquele que não tem a presença, é aquele que não é templo. É aquele que não é morada do Espírito Santo de Deus, que vive no pecado, que vive no erro, que vive nas coisas erradas. Esse é folha seca. Esse o vento leva para onde ele quer. Então quero falar aqui sobre a nossa verdadeira raiz. A nossa verdadeira raiz, ela é Cristo. A nossa verdadeira raiz é Deus. Nossa verdadeira raiz é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. A nossa raiz, ela não está em um prédio. A nossa raiz não está em um nome de ministério, mas a nossa raiz, ela está em Cristo. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Amém? Então eu quero passar esse ensinamento bíblico para você. Um ensino bem claro, à luz das Escrituras. O nosso corpo é morada de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita no nosso coração. Deus habita na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. É dentro de nós, é no nosso coração que Deus habita. A nossa morada, quer dizer, a morada de Deus é nós. Deus, ele faz morada no seu coração, meu irmão. Deus faz morada no seu coração, meu irmão. Ou seja, Deus faz morada em nosso corpo. Então, esse é um ensinamento bíblico para aquele que é um cristão, é um ensinamento bíblico para aquela que é uma cristã. Ou seja, a igreja somos nós, o templo somos nós. Nós somos morada do Pai, nós somos morada do Filho, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Não é o ministério, não é o templo, não é o prédio. Então, muitas vezes estão julgando você, meu irmão. Muitas vezes estão julgando você, minha irmã, que você não para em igreja nenhuma, que você está que nem macaco pulando de galho em galho. Não, meu irmão. Você é a igreja. Você é o templo. Você é morada de Deus. É em você que Deus faz morada. Deus faz morada no seu coração. Deus faz morada na sua vida. É em todo o seu ser. Todo o seu ser é morada de Deus. É morada do Pai. É morada do Filho. É morada do Espírito Santo de Deus. Amém? A sua raiz deve ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sua raiz não deve ser num prédio, feito por mãos de homem, um prédio, feito de concreto, em um nome de um ministério. A sua raiz, ela deve estar em Cristo, porque mesmo que você não pare em igreja nenhuma, a presença de Deus, ela precisa parar em você. Você pode não parar em templo, não vamos falar igreja, porque a igreja somos nós, o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é igreja. Então nós temos que discernir as coisas, nós temos que separar as coisas. Prédio é prédio. Nome de ministério é nome de ministério. Templo é você. Igreja é você. Aonde você for, aonde você andar, você deve carregar a presença de Deus. Aonde você andar, você deve carregar a presença de Cristo. Aonde você andar, você deve carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, mas qual é a importância do prédio de concreto? Qual é a importância do nome do ministério? Nós precisamos estar em uma congregação. Agora eu falei a palavra correta. Nós precisamos estar em uma congregação. Nós precisamos estar em uma denominação, porque nós precisamos ceiar. A importância de nós estarmos em uma congregação, a importância de nós estarmos em uma denominação é para nós tomar a Santa Ceia, porque nós precisamos ceiar para poder fazer a obra de Deus, para poder pregar a palavra, para poder orar pelas pessoas, para poder louvar
a Deus. Essa é a importância do ministério, essa é a importância do prédio, essa é a importância da denominação, essa é a importância da congregação. Nós estarmos lá para ter comunhão com os irmãos e para participar da Santa Ceia. Mas a igreja verdadeiramente é você, meu irmão. A igreja verdadeiramente é você, minha irmã. A morada de Deus é em você, meu irmão. A morada de Deus é em você, minha irmã. Estou falando aqui à luz das Escrituras. Estou falando aqui com você segundo o que nos ensina a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Deus habita em nós. Aonde nós estiver, vai estar a presença de Deus. Aonde nós estiver, vai estar a presença de Cristo. Aonde nós estiver, vai estar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, não existe esse negócio de que você, meu irmão, de que você, minha irmã, não para em igreja nenhuma. Isso não existe. Isso é heresia. Isso é muito herético. É heresia. Você falar que um cristão não para em igreja nenhuma. Em você falar que uma cristã não para em igreja nenhuma. Não. Porque a igreja é nós. Aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, por onde nós caminhar, por onde nós viver, a igreja vai estar se locomovendo. A igreja vai estar mudando de lugar. Então, o prédio não é a igreja. Amém? A denominação não é a igreja. A congregação não é a igreja. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você, minha irmã. Por onde você andar, você vai ser igreja, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Por onde você andar, minha irmã, você vai ser igreja, minha irmã. Aonde você andar, você vai ser igreja. Por onde você andar, você vai carregar a presença de Deus. Porque Deus não habita no concreto. Deus não habita no prédio. Deus, ele habita em nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Habita em nossa vida, nós que carregamos a presença do Pai. Você é a arca, meu irmão. Você é a arca, minha irmã. Nós que carregamos a presença de Deus. Então, por isso que às vezes nós congregamos num lugar, congregamos numa congregação, congregamos em outra congregação, congregamos em uma denominação, congregamos em outra denominação, até porque nós devemos procurar uma congregação, nós devemos procurar uma denominação, nós devemos procurar um ministério aonde nós somos valorizados. Porque existem muitas congregações, existem muitas denominações que querem nos valorizar pelo dízimo, querem nos valorizar pela oferta. Às vezes nem isso. Às vezes você pode dar dízimo, o desprezo às vezes é tão grande contra a tua vida, meu irmão. Tem igreja hoje em dia, né? Igreja não, igreja somos nós.
Tem denominações, congregações, ministérios que às vezes nos rejeitam tanto, nos desprezam tanto, que nem dando dízimo, que nem dando oferta, eles te dão uma oportunidade, eles te valorizam, nem mesmo pagando. Por quê? Porque o amor esfriou, porque o egoísmo cresceu. Então, Deus não habita em templos, em prédios, feito por mãos de homens. A presença está em nós. A presença está em você, meu irmão. A presença está em você, minha irmã. Então não existe essa coisa de dizer que, você não para em ministério nenhum, você não para em denominação nenhuma, você não para em congregação nenhuma. Isso não existe. Nós devemos andar por onde nós nos sentir bem. Nós devemos andar por onde nós for valorizado, respeitado e amado. Principalmente amado. São os lugares aonde nós devemos andar. Eu estava deitado, me preparando para dormir, e o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor Jesus Cristo começou a falar comigo. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Grava essa palavra que eu estou te dando. Fala o que eu estou falando contigo. Repasse e diga que a igreja é você, cristão. E diga que a igreja é você, cristã. Você, meu irmão, é a igreja. Você, minha irmã, é a igreja. Nós somos a igreja. Não é o prédio. Não é a congregação. Não é a denominação. Nós somos a igreja. Nós devemos ser o exemplo. Nós devemos mostrar que somos a igreja de Cristo. A minha raiz, eu deixo claro nesse vídeo, a minha raiz está em Cristo. Não vou criar raiz, não. Eu não crio raiz, não, em denominações. Eu não crio raiz, não, em congregações. Eu não crio raiz, não, em prédio. Mas eu crio raiz em Cristo. Eu crio raiz no Pai. Eu crio raiz no Filho. Eu crio raiz no Espírito Santo de Deus. A minha raiz está no Pai. A minha raiz está no Filho. A minha raiz está no Espírito Santo de Deus. A minha raiz, eu torno a repetir, eu torno a dizer, eu torno a falar novamente. A minha raiz, eu não crio raiz em denominações. Eu não crio raiz em congregações. Eu não crio raiz em prédio de concreto. Eu crio raiz em Cristo. A minha raiz é Jeová. A minha raiz é Cristo. A minha raiz é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Uramás, suricantaramás. A minha raiz é Cristo. A minha raiz é o Senhor Jeová. A minha raiz é o Pai. A minha raiz é o Filho. A minha raiz é o Espírito Santo de Deus. Quem deve carregar a presença de Deus somos nós. Amém? A presença de Deus não está em congregações.
A presença de Deus não está em denominações. A presença de Deus não está no prédio de concreto. A presença de Deus está em nós. Nós devemos carregar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, versículo 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus nos dá a vida, Deus nos dá a respiração e Deus nos dá todas as coisas. Você é a igreja, meu irmão. Você é a igreja, minha irmã. Você que deve carregar a presença de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas conheçam a verdade. Essa é a verdade que liberta da religiosidade. Você não deve ser um robozinho do sistema religioso, porque infelizmente o que muitos pastores querem é que nós sejamos os seus robozinhos, né, para nos controlar com um controle remoto. E nós que somos a igreja, a denominação não é a igreja, a congregação não é a igreja. A igreja somos nós. E a raiz, nós criamos raiz, nós não criamos, eu torno a repetir, nós só criamos raiz no Senhor Jeová, nós só criamos raiz no Senhor Jesus Cristo, nós só criamos raiz no Espírito Santo de Deus. Andar com Deus em nosso coração, andar com Deus em nossas vidas. Amém? Ser luz por onde nós passar, seja luz na vida de todos. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho. Até um próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.